No vídeo de hoje eu vou falar sobre contratos de trabalho na Holanda. Eu resolvi trazer esse assunto aqui para um vídeo porque eu percebi, fui aprendendo ao longo do tempo, que aqui tem alguns contratos de trabalho, né, formatos de contratos de trabalho que são parecidos com o do Brasil, mas tem alguns que são diferentes e tem regras diferentes. Então eu resolvi trazer aqui assim um bem basicão, que eu não sou advogada, não sou especialista no assunto. Vou trazer aqui o que foi da minha experiência, né, as coisas que eu aprendi sobre isso. Aprendi porque eu era líder de equipe, eu tinha que lidar com contrato, tive que lidar com renovação de alguns contratos de algumas pessoas da minha equipe, contratação de pessoas, enfim. E aí eu recebi muitas orientações do RH da empresa e também coisas que aconteceram comigo e muita pesquisa que eu fiz para poder trazer essas informações. Então eu sempre vou deixar aqui, já aviso desde o início que vou deixar na descrição desse vídeo vários links úteis de onde eu tirei, né, boa parte dessas informações que eu estou trazendo aqui, onde eu aprofundei o que eu aprendi na empresa que eu trabalhei. Vale falar também que aqui para o canal eu fiz um vídeo sobre como procurar seus direitos, onde eu explico sobre o Judicial Locato e outras formas que você pode recorrer quando você precisa saber quais são os seus direitos, principalmente na questão trabalhista, que é uma coisa com a qual a gente vai ter que lidar aqui na Holanda e vai ter que passar a conhecer quais são as regras daqui. Então, melhor é sempre procurar o Judicial Locato, porque eles são especialistas, conhecem muito bem, tem o seguro também que você pode fazer. Explico tudo isso bem detalhadinho nesse vídeo sobre como procurar os seus direitos, mas vamos lá falar sobre os tipos de contrato na Holanda. Então, o primeiro tipo de contrato é o tal do Vast Contract. Você vê, quando você procura vagas de emprego, às vezes está escrito lá Vast Contract. Significa o quê? Que é o contrato por tempo indeterminado, assim como a gente tem no Brasil, né? Um contrato que não tem um fim prévio determinado ali. Encerra quando uma das partes resolver encerrar a relação trabalhista ali. E a maioria das empresas não oferece esse contrato de cara para o funcionário. E por quê? Porque esse contrato, para a empresa demitir a pessoa, ela precisa ter uma razão plausível, ela precisa justificar, ela tem é um pouco mais difícil para demitir a pessoa. Então, eles preferem, muitas empresas preferem, no primeiro, né, lá na primeira relação com a pessoa, preferem ir por um outro tipo de contrato, que é o contrato de tempo determinado, que eu já falarei sobre esse tipo de contrato. Mas o Vast Contract, a principal característica dele é essa, que ele não tem fim determinado e que ele é um pouco mais difícil de ser rescindido. Não que não possa ser rescindido, mas ele é um pouco mais difícil de ser rescindido. Fora isso, nós temos o contrato de tempo determinado, que é o Tijdelijk Contract. A maioria das empresas aqui na Holanda oferece, no primeiro momento, esse contrato por tempo determinado, que a empresa determina qual vai ser esse tempo. Então, pode ser um contrato de 3 meses, pode ser um contrato de 6 meses, pode ser um contrato de 1 ano, pode até ser um contrato mais longo, mas em geral é no máximo 1 ano. Nesses dois tipos de contrato, tanto o Tijdelijk Contract quanto o Vast Contract, a empresa vai determinar quantas horas você vai trabalhar por semana, que aqui se fala muito de horas trabalhadas por semana. Então, a lei trabalhista da Holanda permite que a gente trabalhe no máximo 40 horas semanais, né? A carga horária normal são 40 horas semanais, e você pode ter um contrato temporário de 1 ano para trabalhar, por exemplo, 28 horas semanais, 32 horas semanais. Então, ambos os contratos vão determinar a quantidade de horas em que você vai trabalhar, e essas horas são fixas, né? Se você foi contratado com um contrato de 6 meses para trabalhar 28 horas semanais, você tem que cumprir a carga horária de 28 horas semanais e o empregador tem que te garantir o pagamento dessas 28 horas semanais, a não ser que, sei lá, você tá um louco e falta, ela vai descontar o dia, obviamente, mas o que eu quero dizer com isso é, se a empresa falar assim, olha, hoje não tem trabalho para você, volta para casa, se tá determinado que você trabalha 28 horas semanais, você acordou que você trabalha, por exemplo, de segunda, terça e quarta, chegou na quarta, sei lá, como aconteceu já, de cair a internet e eles mandaram a gente para casa porque não tinha como trabalhar, na empresa de e-commerce que eu trabalhava. Então, não é um problema meu, a empresa tem que me remunerar por aquele dia porque faz parte da nossa relação contratual. Mas fora essa relação de tempo de contrato, tem essa relação de quantidade de horas. E aí que tem uma funcionalidade, não, um outro tipo de contrato que é o que eles chamam de null contract, que pode ser temporário e pode ser indeterminado, mas que não estabelece um número mínimo de horas a serem trabalhadas. E aí é que mora o perigo, porque muita gente recebe
essa proposta para trabalhar com contrato no Work Contract. Não é uma coisa que eu saiba que exista no Brasil. Então a gente não conhece as regras e não entende como funciona, e muitas empresas acabam abusando do funcionário por causa disso, pela nossa falta de conhecimento. Por isso que é importante a gente procurar os nossos direitos e entender onde a gente está se metendo. No Work Contract, o que a empresa tem que fazer? A empresa tem que te avisar com 4 dias de antecedência o que você precisa trabalhar. Então pode ser que ela te ligue e fale: olha, semana que vem eu quero que você trabalhe segunda, terça e quarta, 3 horas por dia cada dia. Na semana seguinte ele te liga e fala: olha, na próxima semana, ou seja, a partir, sempre mais de 4 dias, você vai trabalhar quinta, sexta e sábado. Não sei se o seu contrato prevê que você trabalhe de sábado. Mas assim, ele vai te ligar e vai te pedir a quantidade de horas, ou te ligar ou te mandar um e-mail, enfim, formalmente vai te dizer que dias você vai trabalhar e quantas horas por dia você vai trabalhar. Mas também não é bagunça. No Work Contract, a empresa é obrigada a te pagar pelo menos 3 horas por dia. Então, mesmo que a empresa vire para você e fala: eu quero que você venha, hoje é segunda-feira, eu quero que você venha trabalhar na segunda da semana que vem, eu preciso que você cumpra 2 horas de trabalho. Mesmo que a empresa te peça isso, ela é obrigada a te pagar 3 horas de trabalho no mínimo. Então, você pode até trabalhar 2, porque ele só precisa de você pelas 2. Mas ele é obrigado a te pagar 3 horas no mínimo. E isso nos 6 primeiros meses de contrato de trabalho nesse esquema de 0 horas. O empregador te convocando com essa antecedência de 4 dias, você é obrigado a aceitar o que ele está te pedindo, Então, se ele te ligar segunda-feira e falar: semana que vem eu quero que você venha trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia. Um exemplo. Como ele tá te pedindo com essa antecedência, você é obrigado a ir todos esses dias. Ah, mas eu, tenho meu compromisso que eu não posso, trabalhar de quinta e sexta, que eu tenho outras coisas que eu faço. Então aí você tem que estabelecer isso já desde o começo da relação, e é bom que conste no contrato que você não está disponível nesses dias, porque pela lei ele pode te pedir para trabalhar esses dias e você é obrigado a ir. Agora, se ele liga hoje, que ele precisa que você vá trabalhar amanhã, aí é da sua boa vontade decidir se você vai fazer esse trabalho ou não. Porque aí, fora do período de 4 dias, é por uma liberalidade sua decidir se você topa ou não ir trabalhar. O inverso também é verdadeiro, Se ele te escala para trabalhar e menos de 4 dias ele te desescala, eu entendi, na regra, que ele teria que te pagar do mesmo jeito. Porque assim, o que eu entendi desse contrato 0 hora é que assim, para o contrato 0 hora, é uma demanda que não é fixa. Você não tem um trabalho fixo que a pessoa vai desenvolver todo dia. Como, por exemplo, limpeza. Eventualmente, você tem lá um lugar para limpar. Você trabalha numa empresa de limpeza. Aí não é uma coisa fixa que todo dia, toda terça-feira, você vai na empresa tal fazer a limpeza. Então, é uma coisa que é mais assim, solta, Que a empresa vai, nessa semana tem um lugar para você limpar, por exemplo, faxineira, Vamos supor um emprego de faxineira numa agência de faxina. Então, hoje tem um cliente que pediu para fazer uma limpeza, então tem 4 horas para cumprir de limpeza na casa do fulano de tal. Então, aí eles te escalam para trabalhar. Mas na semana que vem, esse mesmo fulano de tal não está contratando, então não tem esse mesmo trabalho. Então, é mais nesse sentido e é uma reserva, Então, o empregador reserva o seu tempo, e se ele desistir fora do prazo, ele tem que pagar por isso, porque você reservou, se programou para fazer aquele trabalho naquele tempo porque ele pediu. E o inverso também é verdadeiro, Ele está contando com a sua disponibilidade, desde que, claro, ele te avise nessa antecedência de 4 dias. Todos os contratos, tanto o contrato fixo, com tempo indeterminado, quanto o contrato de tempo determinado, e mesmo que ele seja 0 horas, eles te dão direito a, por exemplo, férias remuneradas, que você tem sempre que ver com a empresa quantos dias de férias, porque a grande maioria das empresas não segue a lei holandesa. A lei holandesa é no mínimo 22 dias úteis de férias, mas a maioria das empresas dá, às vezes, até um pouco mais, 25 dias, nunca pode ser menos que 22. Mas muitas empresas oferecem como benefício alguns dias a mais de férias remuneradas. Então, todos os contratos dão direito a férias remuneradas e são sempre calculados de acordo com, proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Então, quando se fala 22 dias, 25 dias, já vi empresa em vaga de emprego falando de 50 dias.
de férias remuneradas, quando fala essa quantidade é em relação a 40 horas semanais. Se você está trabalhando 20 horas semanais, então vai ser vai ser metade disso, né, que é proporcional. Se você tem um contrato de 0 horas, você vai acumulando um saldo de férias de acordo com a quantidade de horas trabalhadas, também proporcional. Então, todo mundo tem direito a férias remuneradas desde que tenha um contrato de trabalho. Todo mundo tem direito à licença médica remunerada, mesmo quem tem um contrato 0 horas. E aí, como funciona no caso do contrato 0 horas? Porque os outros é simples. Se no dia que você vai trabalhar, você ficou doente, você se declara doente e vai seguir a regra para licença remunerada, licença médica, né? O contrato 0 horas, a mesma coisa. Então, o empregador liga hoje, segunda-feira, pede para você ir trabalhar na próxima segunda-feira. E aí, chega nesse dia, você ficou doente, você acordou mal, acordou com Covid, sei lá. Você liga pro empregador e fala, eu estou me declarando doente porque, né, não posso trabalhar hoje. E aí, ele também tem que te colocar na regra da licença médica, mesmo sendo contrato 0 horas, porque você estava escalado para trabalhar. Eu estava escalado para trabalhar 3 dias, fiquei 3 dias doente. Você vai ter que, né, normalmente, como que é a regra da licença médica? O primeiro dia desconta das suas férias, os outros 2 dias é licença realmente remunerada. A empresa paga mesmo sem você trabalhar. Então, o 0 horas, se você estava escalado para trabalhar naqueles dias, você vai entrar de licença e vai receber as horas escaladas daquele dia como licença médica. Licença maternidade e outras licenças em geral. Todos os contratos dão direito a essas licenças. Só que aí tem uma questão em relação ao contrato temporário. O que acontece nesse caso com a licença maternidade num contrato temporário? Se o seu contrato se encerrar durante a sua licença maternidade, a empresa tem o poder de decidir se ela quer renovar o seu contrato ou não. A única coisa que a empresa não pode fazer é alegar que não vai renovar o seu contrato por causa da gravidez ou da sua licença maternidade. Se ela fizer isso, você pode meter um baita num processo e você vai ganhar um bom dinheiro da empresa. Mas isso nada impede que a empresa te dê uma outra desculpa qualquer, que ela está, sei lá, reformulando a empresa ou qualquer outra coisa para não renovar o seu contrato de trabalho, e aí não tem muito o que fazer. Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que a minha licença maternidade se encerrou em fevereiro e em março se encerrava o meu contrato de trabalho. E aí em fevereiro mesmo, né, porque no meu caso eles tinham que avisar com um mês de antecedência, eles me chamaram para uma reunião e comunicaram de que não iam renovar meu contrato de trabalho. Então isso é perfeitamente legal, é possível, pode acontecer, tanto quanto pode acontecer da empresa mesmo assim renovar o seu contrato de trabalho. Ela pode renovar o seu contrato de trabalho. O contrato fixo isso não acontece, não tem renovação. Então aí tem um período de estabilidade de emprego também que se aplica. Mas o contrato temporário, como é temporário, se ele acabar bem nesse período, como aconteceu comigo, que foi exatamente um mês depois, eles não necessariamente têm obrigação de renovar o contrato com você. Todos os tipos de contrato têm direito ao tal do vacancy held. O que é o vacancy held? Tradução literal, dinheiro de férias. Que aqui as férias elas não são pagas que nem no Brasil, que você sai de férias e você recebe as férias remuneradas. Na verdade, você recebe 8% do seu salário, que algumas empresas vão pagando todo mês, mas a grande maioria das empresas pagam em maio de cada ano, pagam 8% do seu salário, né, como vacancy held. E aí você tem todo mundo tem direito à vacancy held, independente do contrato, e mesmo quando você rescinde o contrato, você vai receber também um proporcional desse vacancy held na rescisão. O que é importante prestar atenção? Quando você está assinando um contrato, preste atenção nas regras de rescisão do contrato. Por quê? Porque a lei é um pouco diferente do Brasil, e nesse caso, vale muito o que está escrito no contrato. Então, qual é o tempo de aviso prévio? Porque o contrato pode prever um aviso prévio, às vezes, de muitos meses. Como é que você tem que comunicar a sua saída? Enfim, qual é a regra de rescisão do contrato? Isso é muito importante, porque se você resolver pedir demissão em algum momento, vai valer o que está escrito no contrato. E isso não é uma coisa que é igual para todas as empresas. Então, por isso que você tem que ler no contrato qual é a regra, que no Brasil a gente está muito acostumado que a regra é a lei trabalhista, que é mais ou menos igual para todo mundo. Eu nem me lembro no Brasil de ter regra contratual de rescisão, entendeu? Então, é muito importante prestar atenção qual é a regra de rescisão que está no seu contrato que você vai assinar com essa empresa para onde você está indo trabalhar. Outra coisa muito importante quando você receber uma proposta de emprego é pedir para a empresa te informar ou te enviar
qual é o CAU, CAO, a qual ela está submetida. O que é CAO? O CAO é o acordo sindical. E no acordo sindical também tem muitas coisas que são definidas no acordo sindical da categoria. Isso é uma coisa que você acha na internet, se eles falarem assim, o nosso CAU é do tal e der um nome, você jogar isso no Google, você acha o CAO. Então não é difícil de achar e é importante você ler porque tem muita regra, muita coisa que está definida lá e que é importante de você saber antes de você entrar na empresa para você não ser pego de calça curta. É isso, gente, assim, informações básicas, coisas para vocês prestarem atenção, tem muito mais, mas assim, o básico do básico sobre contrato é isso. Prestem atenção no que vocês estão assinando. O contrato aqui tem muito poder, tem muita coisa que é definida no contrato mais do que da lei e no CAO também. Então fique esperto nessas duas coisas. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco e muito obrigada por me assistir.